aí, meu povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Só de Boas Notícias. E olha só, o Ressoar de hoje está cheinho de coisas boas, com muita informação de qualidade. Então convido vocês, bora lá, hein? No Conexão Social, a psicóloga Carolina Leão, expert em relações abusivas, compartilha com a gente quais são os principais sinais de um relacionamento abusivo com um narcisista. É uma dica muito importante, hein? Então não sai daí, porque o programa Ressoar tá só começando, hein? Acompanhe agora mais uma matéria especial aqui no seu programa Ressoar. O Dia de Doar nasceu nos Estados Unidos, quando um grupo de pessoas e ativistas se deu conta que a gente tinha tantas datas comerciais para promover o comércio, para promover o consumo, como por exemplo a Black Friday, e poucas ou nenhuma para promover a solidariedade. Então, se na sexta-feira, no finzinho de novembro, a gente está ali todo mundo consumindo, por que não alguns dias depois, na terça-feira seguinte, promover a solidariedade e a doação? Então surgiu esse movimento em 2012 nos Estados Unidos, chamado Giving Tuesday, a terça-feira para doar, e aí no ano seguinte já chegou aqui no Brasil como Dia de Doar. E então a gente está comemorando o 10º ano do Dia de Doar no Brasil. Todo mundo pode doar. A gente sabe que todo mundo tem alguma coisa para compartilhar de generosidade. Pode ser dinheiro, pode ser sangue, móveis, bens, dá para a gente compartilhar de tudo. E aí, de novo, procurar a campanha de Dia de Doar mais perto da sua cidade, das organizações, das causas, e também pode doar para qualquer outra organização, né? Faz um trabalho sério na sua comunidade, na sua região, pode doar sem medo nesse dia e em todos os outros dias do ano também. Pra gente, todo dia é dia de doar. A gente tem ações em todo o Brasil, a gente tem todos os tipos de beneficiários, claro, em primeiro lugar, as organizações sociais e, através delas, as comunidades, pessoas em situação de morador de rua, crianças, animais, pessoal que está em abrigo, pessoas que são portadores de deficiência. Então, a gente tem todos os tipos de beneficiários em todo o Brasil. Nós lançamos o Doa Rondônia para quê? Para estreitar a proximidade das associações com a sociedade. Você que não conhece essas organizações, você tem a oportunidade de conhecê-las através do Dia de Doar. E nós mobilizamos você para nos ajudar nessa campanha de coração para coração. Contamos com o seu apoio. O Doa Caxias é formado por 18 instituições sociais aqui de Caxias do Sul e nós estamos arrecadando donativos em mais de 90 pontos de coleta distribuídos por toda a cidade, inclusive aqui onde estamos fazendo a estação hoje no Pátio Egas. E também temos o nosso site, doacaxias.com.br, onde estamos divulgando o movimento e também arrecadando doações financeiras das instituições. Somos todos Doa Caxias. Nosso movimento Doa Sergipe reuniu generosidade, solidariedade e muita doação no Dia de Doar. Espaços em shopping centers, feiras livres, supermercados, todos juntos pela mobilização das doações. Os resultados foram fantásticos. Alimento, material de higiene e limpeza, frutas, doação de cabelo, roupas, brinquedos. Então, todos juntos nesse grande movimento pela solidariedade em Sergipe. Diversas cidades apoiando diversas causas. Todos reunidos nesse movimento, porque sergipanidade é ter orgulho de doar. Doar é fundamental, é promover a solidariedade, é mostrar que a gente se importa, que a gente acredita, é um elo que se cria, né, entre quem doa e quem recebe, em que a gente está falando, eu acredito na mudança, eu acredito num Brasil melhor e eu quero ser colaborador, eu quero ser realmente parte desse movimento pelo bem, desse movimento por um Brasil melhor.
O Instituto MOL é uma organização criada para incentivar as pessoas a doarem mais. Então, para colocar a doação no seu dia a dia, para falar mais sobre isso, para trazer outras pessoas para doarem também, para fazerem isso de forma recorrente, de apoiar o terceiro setor, apoiar as organizações. Então, é bem natural que a gente esteja nesse lugar de apoiar o Dia de Doar, que é uma iniciativa muito bacana, que está aí completando 10 anos e que a gente tem muito orgulho de fazer parte e trazer um pouquinho da nossa contribuição, dos funcionários que trabalham aqui com a gente, para também se engajarem, também atenderem esse chamado da generosidade. Essa é a nossa segunda edição da Gincana. A gente faz uma gincana do Dia de Doar aqui na MOL. Tudo começa com você descobrindo qual é a sua causa. A gente tem um teste que chama Descubra a Sua Causa, que convida as pessoas a responderem ali algumas perguntas e descobrirem qual que é o propósito que move elas, qual que é a causa que elas querem apoiar, se envolver. Então a gente convida todos os funcionários a fazerem esse teste, depois dizerem para nós qual foi o resultado, né, qual é a sua causa. E aí a gente organizou eles em 6 grupos, de mais ou menos ali umas 6, 7 pessoas, e deu a missão deles captarem recursos para alguma organização que trabalha com a causa que eles tiraram ali no teste, né, que é a causa do coração deles. Então, no ano passado a gente trabalhou em uma semana para fazer isso, né? Na verdade a gente terminou no Dia de Doar e foi assim um resultado super bacana. A gente arrecadou mais de R$44 mil. Esse ano a gente resolveu repetir a dose, né? Então estamos começando hoje a gincana, o pessoal está aí se organizando, montando os grupos, fazendo ali sua estratégia de captação. É a minha segunda vez participando do Dia de Doar e foi assim, uma oportunidade de refazer e recolocar em prática tudo que deu certo, que a gente fez no ano passado e repensar as estratégias, já que agora eu caí numa equipe que tem uma outra causa, diferente da que foi ano passado. Esse ano a nossa causa é a causa da luta e há um desafio muito grande por ser uma causa que trata o tema de diversidades. Então ela é muito abrangente, a gente está falando de grupos minorizados. E eu sou uma pessoa que busca ser ativista em algumas causas, tenho as minhas causas do coração, então ter a empresa orientando e estimulando os funcionários a serem colaboradores que vão buscar por esse tipo de apoio, por esse tipo de transformação social, isso me dá esse senso de pertencimento, de orgulho de fazer parte dessa equipe e de querer cada vez mais falar com que outras pessoas também sejam, influenciar outras pessoas a entrarem nesse movimento. Generosidade é a gente saber que a gente pode mudar a vida dos outros, se importando com eles, compartilhando do que a gente tem, né? Reconhecendo que está todo mundo junto aqui no mundo, no planeta Terra, que a gente não consegue fazer as coisas sozinhos e quanto mais a gente se importar com os outros, melhor vai ser para a sociedade, para a gente, para todo mundo. Gente, eu queria terminar com esse convite para todo mundo seguir a gente nas redes Dia de Doar, no site www.diadedoar.org.br e acompanhar, doar, divulgar essa campanha, disseminar o máximo possível para todo mundo, para sua família, para os seus amigos, para os seus conhecidos, que com isso a gente vai fazer um país mais solidário e melhor para todo mundo. O Ressoar vai para um rápido intervalo, mas fica aqui com a gente porque na volta tem Conexão Social. Para tudo que você está fazendo e preste atenção nessas imagens. Infelizmente, no sertão nordestino, muitas famílias vivem nessas condições. Por isso eu estou aqui para pedir a sua ajuda. O projeto Nova Canaã luta todos os dias para mudar a realidade de muitas crianças e adolescentes. Mas depende da sua doação para continuar existindo. Por isso eu te peço, entre no site r7.com/adote uma criança.
Ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e faça já a sua doação. Com apenas R$1 por dia, você ajuda a salvar uma vida. Além disso, você estará dando a chance dessas crianças terem um futuro melhor, com mais oportunidade e esperança. Juntos, vamos fazer a diferença. Compartilhe o amor. Doe agora. O Ressoar está de volta para chamar aquele quadro que vem sempre recheado de muita inspiração. Hoje, Ionice Silva, presidente do Instituto Ressoar, tem um enorme prazer de conversar com a psicóloga Carolina Leão. Ela vai tirar todas as suas dúvidas sobre relacionamento abusivo com o narcisista. Tá boa demais essa entrevista, hein? Bora lá? Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso Conexão Social. Hoje nós vamos abordar um tema extremamente importante. É um assunto que vocês sempre nos pedem aqui no nosso programa, porque é um tema complexo, mas que infelizmente impacta milhões de pessoas. Nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade narcisista. Então, se você se sente nessa situação, esse programa é para você. Nossa convidada de hoje é uma psicóloga que também é pesquisadora da inteligência emocional, especialista nesse tema narcisista. Ela transformou sua experiência pessoal em sua missão de vida e tornou uma defensora apaixonada de relacionamentos saudáveis e famílias fortes, e dedica seu tempo na luta contra a violência e abusos psicológicos. Por meio de seus programas terapêuticos, trabalha incansavelmente para conscientizar e fortalecer mulheres vítimas de narcisistas e já transformou a vida de milhares de pessoas. Ela não apenas compartilha seus conhecimentos em seu consultório, mas também nas redes sociais como Instagram e em grupos de apoio online. E nós aqui do programa Ressoar estamos muito honrados em recebê-la novamente em nosso programa. Você que pediu, você que ficou falando, doutora Carolina, volta, a gente precisa da sua ajuda. Tá ela aqui, gente, um presente para nós. É uma alegria muito grande te receber, viu, doutora? Seja bem-vinda aqui no nosso programa novamente. Muito obrigada, é um grande prazer, uma grande alegria estar aqui com você novamente, estar aqui podendo falar, né, para um público incrível sobre um assunto tão importante, né, que pouco ainda divulgado e que afeta muitas milhares de pessoas, como você disse, muitas vezes que nem sabem que estão sendo vítimas de uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. Verdade. A gente sabe que as mulheres principalmente, né, por conta do afeto, mulher é muito afetuosa, né, mulher é muito sentimental, mulher se entrega demais. Eu acho que essa é uma parte que Deus nos criou assim. A gente nem tem que mudar, a gente só precisa aprender a usar essas emoções e é claro, se conhecer, né? E também ser forte caso a gente precisa mudar a nossa rota, caso a gente precisa abandonar alguma situação que a gente se encontra, né? Sendo vítima de um abuso, seja físico, seja psicológico. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai falar com você que está nessa situação. Às vezes você ainda nem sabe que está, mas ao terminar desse programa você vai ficar consciente e é essa a nossa intenção, né, doutora? É verdade. O conhecimento é muito importante. Eu costumo dizer que as mulheres, elas não são ensinadas a reconhecer abusos, né? Pelo contrário, nós somos educadas desde pequenas a sermos muito, como você disse, nós somos muito afetivas e sermos muito compreensivas, muito passivas até nas relações. Só que em alguns casos isso pode ser um perigo. Por quê? Porque você pode estar lidando com uma pessoa abusiva e você nem percebe que você está sofrendo abuso. Seja no seu casamento, seja às vezes com pais abusivos, né? Seja com um chefe, seja com uma amiga. Então, pessoas que não conhecem, não conseguem identificar o abuso, são pessoas que acabam se tornando vítimas fáceis, presas fáceis para essas pessoas oportunistas e abusadoras. Sim.
E eu queria, doutora, que você começasse falando como é que você se tornou uma defensora de mulheres vítimas de abusos, né, seja psicológicos com narcisista ou não, mas você que era uma professora de inglês, você que já tinha uma outra missão na vida, de repente você falou, não, é isso que eu vou fazer, você se descobriu nesse propósito e vem transformando a vida de tanta gente. Como é que você É verdade, entrou? É um propósito. Hoje é mais do que a minha profissão, né? A psicologia foi a minha segunda graduação. Eu descobri a minha paixão pela psicologia na minha primeira graduação e fui fazer isso depois. E eu costumo dizer que esse assunto não foi eu que escolhi, ele me escolheu. E depois eu entendi que, na verdade, era um chamado de Deus para a minha vida. Então, quando eu fiz a psicologia, eu já havia passado por um relacionamento abusivo, sabia que foi um relacionamento muito difícil, mas eu não tinha noção exatamente do que eram os abusos, né? Eu não tinha noção sobre o transtorno de personalidade narcisista, não tinha esse conhecimento. Mas foi um relacionamento muito difícil, em que eu sofri muito, adoeci muito emocionalmente, e eu só fui entender exatamente o que era depois que eu fiz, né, a minha formação em psicologia. E muito interessante que quando eu comecei a atender em consultório, eu comecei a receber muitas pacientes em relações abusivas. Né? Por isso que eu brinco que não foi eu que escolhi. E aí eu comecei a perceber um padrão nessas relações, né, do perfil deste abusador. E aí eu fui estudar mais profundamente e descobri, né, o transtorno de personalidade narcisista. E com todos esses anos de atendimento, eu entendi que a maioria dos abusadores, né, de homens abusivos, são homens que possuem o transtorno de personalidade narcisista. Ou o transtorno de personalidade antissocial, que é a psicopatia. Eles são muito parecidos, na verdade. Então, só que quando a gente fala psicopata, as pessoas assustam. As pessoas têm a ideia de que psicopata é aquele que mata. E não é verdade. Que os filmes de Hollywood Sim, já mostram, né? Exatamente. Aquela pessoa que vem com o serial killer, né? Killer. Que mata. Realmente, todo serial killer é um psicopata. Mas os psicopatas que são serial killers são na faixa de 2% só. Então a gente tem, por exemplo, as profissões mais comuns que a gente encontra psicopatas, e narcisistas também. São líderes políticos, líderes religiosos, cirurgiões, advogados e vendedores. Então qualquer profissão que tenha status, que tenha poder, que tenha dinheiro, eles são atraídos, né? Porque eles gostam muito de dinheiro e poder. Então eu passei a estudar este assunto a partir do momento que eu comecei a receber muitas pacientes nesse contexto. E percebi que a maioria dos abusadores são narcisistas ou psicopatas. E é por isso que hoje eu falo desse tema. Então eu trago a minha vivência pessoal, né, de um relacionamento com um narcisista, e os meus estudos na psicologia e o conhecimento desses anos de atendimento. A prática, né? Sim. Ali o dia a dia. Agora, para as pessoas que ainda não têm essa consciência, para a gente iniciar deixando você consciente do que é esse transtorno. Porque às vezes a pessoa pensa, é um transtorno adquirido, a pessoa nasce com ele, ainda, né, tem algumas vertentes que diz, tem cura, não, continua, ele é muito nervoso, sim, mas ele vai melhorar. Então hoje a gente vai deixar você de verdade consciente. Depois esse programa a gente vai enviar ele para várias pessoas, porque a gente quer de verdade te ajudar. Queria que você começasse falando então como é que nasce um narcisista. Sim, o transtorno de personalidade narcisista é um transtorno que está descrito no DSM-5, que é um manual de transtornos mentais, né, que os psiquiatras usam, os psicólogos usam, os médicos usam. Então é algo científico, tá, gente? Para vocês entenderem, porque às vezes a palavra narcisista ela acaba sendo banalizada. Mas a pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista é uma pessoa que de fato desenvolveu junto com a personalidade dela comportamentos, formas de pensar muito rígidas, que são sempre as mesmas, que não mudam, né? Então, o transtorno não tem cura, isso é muito importante as pessoas saberem. A pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista não tem cura. O que isso significa? Significa que essa pessoa não vai mudar. Não existe cura para o processo. Aí muitas pessoas me perguntam, mas tem tratamento? Tem tratamento que seria a terapia.
Mas narcisistas, pela característica do transtorno do senso de superioridade, eles não buscam tratamento, porque eles nem entendem que eles têm um problema, que eles precisam. Né? Então, quais são as características principais de uma pessoa que tem esse transtorno? Então, eu vou falar aqui na linguagem masculina dos homens, porque a maioria que são acometidos pelo transtorno são homens. Então, é aquele homem que entende que ele é o que sabe tudo. Ele é mais esperto que todo mundo, ele é mais inteligente que todo mundo, ele não assume erros, ele não pede desculpa, ele sempre tem razão, né? Ele nunca considera o que o outro tem para dizer, porque ele sabe mais. Ele quer ser bem tratado, ele quer ser tratado de forma especial. Isso tudo são características do senso de superioridade do transtorno, né? Ele se acha melhor que os outros. Eu costumo dizer que o narcisista acha que ele é uma raça especial e que as outras, nós, réis mortais, estamos no mundo para servi-lo. Lembra um pouco Hitler, né? Exatamente, Hitler era um psicopata, né? E a gente tem líderes em vários lugares assim, né? E muitas vezes você tem uma pessoa assim dentro de casa. Então, quando o homem, por exemplo, é um marido que tem uma mulher, né, que é a vítima do narcisista, esse marido é aquele marido que entende que aquela mulher está ali no casamento para servi-lo, seja no sexo, seja na administração da casa, seja naquilo que ele deseja, no carinho, na roupa lavada, na comida bem feita. Ele entende que aquela mulher é um objeto de posse dele e que ela tem que funcionar do jeito que ele quer. Então, isso é muito sério de fato. Inclusive, quando essa mulher não funciona da maneira que ele quer, ela vai ser punida. Então ela vai ser punida ou com explosões de raiva dele, ou com tratamento de silêncio, que é muito comum, né? Ou com punições do tipo, então eu vou sair e sumo. Então uma série de possibilidades que ele faz para punir esta mulher, para adestrar essa mulher a não se comportar mais daquela forma, não questioná-lo, caso ele faça também alguma coisa que ela não goste. Então é um relacionamento muito difícil, porque além desse senso de superioridade, o narcisista não tem empatia. Isso significa que ele não se importa com esta outra pessoa, com essa mulher. Ele não se importa com o que ela quer, com o que machuca ela, né? Quais são os sonhos, os desejos dela, o que incomoda ela no relacionamento. Ele não está nem aí, por mais que ela diga, por mais que ela esteja triste, para ele isso não faz a menor diferença. Ele é movido pelo próprio prazer. Então ele só faz aquilo que é bom para ele. Ele pouco se importa com essa mulher, com os filhos, com os outros, de forma geral. Né? E uma outra característica é que narcisistas buscam admiração. Ou seja, eles querem pessoas que o admirem. Então, geralmente são pessoas que socialmente são muito legais. Sabe aquele amigo que chega e começa a falar e todo mundo está escutando, né? Ele é legal. Ele é sempre o brincalhão da turma, né? Sempre o que tem uma novidade para contar, que nem sempre é verdade, né? Porque é muito mentiroso também. Muito mentiroso, mas é divertido, aquela pessoa carismática, aparentemente generosa. Então, é até difícil, porque essa vítima fica até confusa. Nossa, mas ele é um cara tão legal, todo mundo gosta dele, e aqui dentro de casa ele é tão ríspido, ele é tão grosseiro, ele é tão diferente, ele me maltrata. E isso é uma característica. É como se ele tivesse, não são duas personalidades, mas é como se na rua ele vivesse um personagem do cara legal, e em casa é outra pessoa, é quem ele é de verdade. Por quê? Porque ele quer que as pessoas gostem dele, ele quer que as pessoas o admirem, e geralmente eles são viciados em sedução. Porque é uma forma, né? Seduzem mulheres o tempo inteiro, aquele galanteador, aquele cara que, né, seduz desde a pessoa que ele encontra, né, na padaria até a sua amiga da mulher. Ele é sempre o cara assim sedutor. Por quê? Porque ele quer mulheres que estejam encantadas por ele, apaixonadas, que achem ele interessante. Então, apaixonadas por alguém que não existe? Exatamente, apaixonadas por um personagem. Porque, na verdade, quem conhece de fato um narcisista é quem mora debaixo do mesmo teto que ele. Ali ele é o que ele é de verdade. Então, para ele manter esse personagem, como você mesmo disse, tem uma coisa que é muito comum, que é a mentira. Eles mentem muito, né? E a manipulação. Eles são extremamente manipuladores. Tanto com quem está fora, para ganhar essa atenção, para ganhar esse lugar, quanto com as vítimas, para manter ela presa dentro do relacionamento.
Tanto que narcisista, ele não tem só, ele tem o relacionamento dele, às vezes ele é casado, né, para manter na sociedade ali o status, mas ele tem uma prateleira, né? Isso, você que costuma falar dessa prateleira, por isso que o celular dele, ninguém tem acesso. Ninguém, né? Imagina você pegar o celular do narcisista, porque lá ele vai ter contatinhos, ele vai ter mulheres com quem ele flerta, ele vai ter mulheres com quem ele já encontrou, então ele sempre tem vítimas ali à disposição, porque ele é viciado nessa sedução, ele quer que mulheres estejam aos pés dele, né? Para suprir sempre que precisar, né? Exatamente. Eu digo que ele é o rei sol, né? Ele entende que ele veio ao mundo para brilhar e que todos os outros aqui estão para servi-lo. A mulher, especialmente a esposa, está ali para orbitar em volta dele, para servi-lo. Por isso que não é a gente, outra pessoa de fora, é quem está passando. Você não pode ficar cega. Exatamente. Porque assim, o narcisista, ele dá pistas, né? E aí eu queria que você falasse quais são os passos para a gente poder identificar. Porque tem algumas coisas que você já fica meio assim, o cara chega, em poucos dias já fala que te ama, já quer casar, né? Eu acho que tem algumas pistas que eu queria que você falasse delas. Exatamente. Eu falo que quando você conhece um narcisista, ele é um príncipe encantado, né? É o cara que você fala, meu Deus, a minha alma gêmea. Por quê? Porque ele faz um processo que a gente chama de love bombing, ou bombardeamento de amor, que você fica completamente encantada. Mas tem alguns sinais que você pode perceber para não entrar, né? Para quem ainda está conhecendo alguém, ou para quem ainda já viveu um relacionamento abusivo e não quer entrar em outro, obviamente. Então, um dos sinais é esse que você falou. Primeiro, ele é perfeito demais. Sabe aquela pessoa que tudo que você quer ouvir, ela fala? Tudo que você gosta, ela gosta? Né? Você está conhecendo este homem e aí tudo. Se você quer uma família, ele quer uma família. Se você quer filhos, ele quer filhos. Se você gosta de viajar, ele gosta de viajar. Se você gosta de macarrão, ele gosta de macarrão. Então, é o que a gente chama de espelhamento. Ele vai ser exatamente aquilo que você deseja. Ele vai se apresentar desta forma. É a alma gêmea. A alma gêmea. Aí a mulher acha que ela achou a alma gêmea, o príncipe da vida dela. Depois tem uma outra coisa que eles apresentam, que é a intensidade. Tudo é muito intenso. Tudo é muito intenso e muito rápido, como você falou. Eu te amo. Dá 2 semanas ele fala pra você que você é a mulher da vida dele. Que ele quer casar com você, que ele quer ter filhos. Ele esperou por você a vida inteira. Exatamente. Por quê? Porque ele faz com que essa mulher se sinta extremamente especial, né? Ela é única. Então essa mulher tá em êxtase, ela tá quase hipnotizada. Eu falo que ela fica quase hipnotizada. E aí ele já propõe casamento, ele já quer namorar, ele já quer morar junto, ele já quer família, ele já quer... Tudo é muito rápido e muito intenso. Por que que eles fazem isso? Justamente para que essa mulher não tenha tempo de perceber quem ele é de verdade. Então isso é muito perigoso, é importante que vocês, mulheres, fiquem muito atentas a esse tipo de comportamento, né? Uma outra coisa que eu sempre sugiro para as minhas pacientes, para as minhas seguidoras, teste. Você está conhecendo alguém? Teste. Frustre essa pessoa. Porque o narcisista, quando ele é frustrado, ele fica extremamente irritado. Ele não suporta ser frustrado. Exatamente. Ser, de alguma forma, não ser aceito, né? Isso, ser contrariado em algum desejo dele, né? E aí é um sinal que você pode perceber. Teste mais de uma vez, porque ele pode segurar um pouco no início, ser um cara legal. Então, tudo que for muito perfeito, muito rápido, muito intenso, né? Uma pessoa que não aceita frustração, que se irrita se as coisas não forem do jeito dela. E uma outra coisa que eu sempre falo, escutem a sua intuição, né? Porque a nossa intuição, ela fala com a gente. A nossa intuição feminina, ela é uma ferramenta muito poderosa que muitas vezes a gente esquece de usar. Então esses são os sinais que a gente consegue perceber mais inicialmente. Mas não é fácil perceber, porque essa mulher está muito encantada com esse príncipe. Então a gente tende a não ouvir a nossa intuição. Eu queria abordar um tema que é um tema até assim polêmico, mas muito importante. Por exemplo, as igrejas, né? As igrejas, todas as religiões, como você falou, gostam muito de estar em ambientes como esses. Por quê?
Quem vai suspeitar de um homem que anda com a Bíblia? Exatamente. Que prega às vezes a palavra, que está ali dentro, né? E como eles têm esse poder do espelhamento, é muito fácil ter aquele personagem ali. E aí, muitas meninas hoje, boas, meninas de Deus, que estão dentro das igrejas, que querem ter um relacionamento, porque todas nós queremos, né? Casar, ser feliz, ter filhos, constituir família. Então, como é que a menina identifica isso lá dentro? Porque isso acontece também. Sim. E às vezes ela até chegou a casar. Sim. E aí tem algumas religiões que falam, não separa, porque realmente a gente não casa para separar. Mas a gente precisa ajudar você que está nessa situação, porque eu já vi pessoas morrer. Eu não estou falando, às vezes o narcisista não tirou a vida da pessoa, mas a pessoa ficou tão triste, a tristeza traz doença, e essa pessoa morreu. Então a gente está falando de uma coisa muito séria. Muito séria. E a gente precisa falar disso. Sim. Inclusive muitas mulheres desenvolvem câncer, né? Porque o nível de estresse nessa relação é muito alto, então o estresse está relacionado ao câncer, né? O seu nível de cortisol fica muito alto. E aí uma série de doenças podem se desenvolver a partir dessa relação. Mas sim, esse é um assunto muito sério. Tem muitos narcisistas nas igrejas. Os narcisistas estão em todos os lugares, na verdade. Lembra que eu falei que numa das profissões que mais tem psicopatas são líderes religiosos. Isso é muito comum também. Por quê? Porque eles adoram o palco. O narcisista adora aparecer. Então sim, a gente tem líderes religiosos e tem pessoas dentro das igrejas também que se escondem dentro dessa religiosidade, que eu brinco do homem santo, que é muito conveniente para o personagem do narcisista. Né? Eu sou um homem santo, eu sou temente a Deus, eu ando com a Bíblia aqui debaixo do braço, eu oro, né? E a gente precisa lembrar que nem todo mundo que está ali, de fato, tem uma conexão com Deus, ou tem um comprometimento em andar segundo aquilo que Deus se propõe. Muitos narcisistas usam da religião para manter a imagem de bom moço. Então esse é um cuidado também que as mulheres precisam ter. Uma forma de avaliar também é frustrando essa pessoa, e a outra forma é, se essa pessoa usa a palavra de Deus ou a religião dela para te criticar, te controlar, tentar te manipular, isso também é um sinal. Porque narcisistas, sejam mães, pais, esposos, amigas, que usam a palavra de Deus, que usam a sua religião para massacrar o outro, para manipular o outro, para criticar, isso já é uma grande bandeira vermelha. Sobre não poder separar, né? Tem muitas religiões que de fato falam isso, muitas inclusive usam a Bíblia, né? Muitas igrejas, muitos pastores e padres para dizer que a mulher não pode se separar. E eu sempre pergunto o seguinte, imagina você, né? Se a sua filha está vivendo um relacionamento abusivo com uma pessoa, e você está vendo a sua filha adoecer, perder o brilho, né? Definhar, né? Ter depressão, ansiedade, não ter mais vontade de fazer as coisas dela. O que você vai dizer para sua filha? Você vai dizer, continua? Porque você casou, agora você vai continuar? Né? Qual mãe que ama o filho, qual pai que ama esse filho, essa filha, vai falar para essa filha permanecer neste lugar? Imagina Deus. Deus que é nosso pai. Deus jamais incentivaria uma mulher, até mesmo um homem, que tivesse numa relação abusiva, permanecer. Porque Deus não é conivente com nenhum tipo de violência. Nem violência física, nem violência psicológica. Então, se existe um homem que está oprimindo, né, que está destruindo a vida daquela mulher, Deus não está nisso, há muito tempo. Aliás, se isso sempre aconteceu, nem casamento você teve. Isso que eu ia falar, porque às vezes você está querendo honrar um compromisso que só você tem, né? E é por isso que é importante buscar a orientação, o significado do casamento, saber se realmente você está num casamento. Exatamente. Se existe de verdade ali dentro das duas partes, né? Esse compromisso. Porque às vezes não tem um casamento. Exatamente. Então você está no engano
e esse engano vai te destruir. Então, se você cometeu um erro, né, a sua vida vale mais do que se arrepender, né, e abrir mão deste casamento. A sua vida vale mais do que esse casamento. Isso que eu sempre digo para as mulheres, né? Até porque não existe casamento onde há abuso. Né? Essa acho que é uma frase importante que as mulheres precisam guardar. Não existe casamento onde há abuso. Casamento é uma parceria de amor e respeito. Então, se tem abuso, o contrato já foi quebrado. Já não existe mais nem o contrato espiritual, nem o contrato de alma. E se você se casou com um narcisista, você nunca foi casada, porque narcisistas não amam. Narcisistas não se conectam com as pessoas. Então, não existe casamento, na verdade. Você pode até ter assinado um papel, você pode até ter ido lá na frente na igreja e falado, mas não existe casamento de alma, né? Para Deus, casamento é uma união de alma, não é um papel que a gente assina. E as pessoas usam muito uma palavra que diz assim, o que Deus uniu não separe o homem, né? Como é que a gente sabe o que Deus uniu, né? A gente sabe que Deus uniu se tem amor, porque Deus é amor. Então, se eu falo esse mesmo versículo pensando, o que o amor uniu não separe o homem. Quando se trata de um narcisista, de um abusador, não tem amor. Então, o amor não uniu. Se o amor não uniu, não tem casamento. Olha só, isso é tão importante que às vezes a pessoa tem algumas razões pelas quais a pessoa permanece. Uma delas é quando diz não pode, tem algumas religiões que diz que não pode separar, a outra porque ela não tem apoio de ninguém, porque o narcisista é muito legal com a família, acontece dele ser amigo demais dos pais, dos cunhados. Super querido, né, super por todos. Querido, ninguém acredita, ela é muito desacreditada. E essa questão também dela também falar, eu vou ficar até o fim, eu vou ficar aqui porque já que eu entrei, ninguém queria que eu entrasse, não tenho apoio. Então, eu acho que são questões para ela analisar. Porque às vezes a pessoa é difícil e com oração, com fé em Deus, ela vai conseguir, principalmente se ela se volta para Deus. Só que se é um narcisista, queria que você desse esse conselho. Se ela sabe que é um narcisista, por que Deus não vai atender, doutora? A primeira coisa que eu acho que você falou muito interessante, você falou, eu entrei, eu vou ficar até o fim. Né? Isso não é fé, isso é teimosia. Né? E a teimosia pode te levar por um caminho muito ruim, de morte inclusive, né? Morte emocional, morte física por doenças ou até por feminicídio. Então é muito importante que as mulheres pensem sobre isso, né? Que isso já não é mais fé, isso é teimosia. E a segunda coisa é que se você está casada com um narcisista, não houve casamento, na verdade, né? E que é importante que você saia. Por quê? Porque você vai morrendo aos poucos. Eu digo que se relacionar com um narcisista é tomar um pouquinho de veneno todos os dias. Se você não parar de tomar, se você não sair do relacionamento, você vai morrer de alguma forma, seja emocionalmente ou seja fisicamente. Então é preciso buscar apoio para sair, porque existe uma coisa que mantém a mulher presa no relacionamento, que não é só o fato de que eu não posso sair porque a minha religião não permite. Existe uma coisa que o narcisista faz, que é uma teia da manipulação em volta dessa mulher, que toda vez que ela pensa em sair, ele traz ela de volta. Como é que ele traz ela de volta? Trazendo aquele príncipe lá do início. Ele pede perdão, ou ele fala que vai ficar tudo bem, ele compra presentes, ele traz flores, ele vai fazer aquela viagem que ela sempre quis. Né? Quando ela pensa em sair, aí ele chantageia ela do tipo, você está acabando com a nossa família, você está acabando com este casamento. Lembrando, tá? Quem acaba com o casamento é quem comete o abuso, não é quem sai de casa. Quem quebra o contrato de casamento é quem comete a violência, seja ela física ou psicológica. Então não é você, mulher, que está saindo de casa porque você não aguenta mais, porque você está morrendo, tá? E tem uma outra coisa muito séria que mantém as mulheres presas nesses relacionamentos. Às vezes elas até entendem que estão numa relação ruim, abusiva, que se chama dependência emocional. Tem muitas mulheres que não sabem, que são dependentes emocionais e não sabem. O que são pessoas dependentes emocionais? Dependência emocional também é um transtorno de personalidade, está lá descrito no DSM-5, né, no Manual de Transtornos Mentais.
muito pouco abordada, inclusive, pelos profissionais da psicologia, infelizmente, mas é um estado em que a pessoa ela não se sente inteira sozinha. A pessoa que é dependente emocional, ela sempre tem que ter alguém para se relacionar, para que ela se sinta mais completa. Então, é uma sensação de incompletude que vem de um desamparo, de uma solidão, que, na verdade, vem das experiências vividas na infância. Então, mulheres que tiveram pai ou mãe ausentes, e não precisa ser ausente fisicamente, porque o pai foi embora, porque a mãe abandonou, mas ausente emocionalmente, né? Crianças que não foram amadas de fato, que não se sentiram seguras, que não tiveram um ambiente saudável para desenvolver sua autoestima, para confiar em si mesmas, elas tendem a se tornarem pessoas que não acreditam que elas merecem ser amadas. Então elas decidem se tornar úteis. Então elas se tornam adultos, né? Desde criança elas começam a se formatar no sentido de ser muito legais, muito prestativas, pessoas muito disponíveis, que querem ajudar todo mundo. Por quê? Porque elas entendem inconscientemente que se elas forem legais, se elas forem úteis, as pessoas vão gostar delas. Então são as pessoas que, quando adultas, estão sempre querendo resolver o problema dos outros. Por quê? Porque o narcisista quer ser o centro da vida de alguém. E a dependente emocional é aquela que coloca a pessoa no centro da vida dela. Então é uma junção, uma combinação catastrófica na doença, né? Então essa mulher precisa entender se ela é uma dependente emocional, se ela tem esse padrão, trabalhar isso, tratar isso, para que ela possa também sair e não entrar novamente. É isso que as mulheres precisam entender. Nada que elas façam, elas podem ser perfeitas, entre aspas, porque ninguém é perfeito, não muda o comportamento dele, porque ele tem um transtorno que não tem cura e que é extremamente grave. E que ele mesmo não quer ajuda, né? Ele não quer ajuda. Ainda falando um pouquinho da dependência, tem a dependente, tem a codependente. Eu queria que você falasse dessas duas diferenças, porque tem algumas mulheres que elas falam, não, mas eu não sou isso que você está falando não, doutora. Então, existem dependentes mais passivas, que é aquela que se submete, que faz tudo que o outro quer, que não questiona, que sempre está tentando melhorar. E existem dependentes mais ativas, que elas questionam, elas brigam, elas enfrentam, mas continuam sendo dependentes, porque não sai da relação. Elas só se cansam, né? Exatamente, elas só se desgastam mais. Por isso que a ajuda profissional é muito importante. Então essa mulher precisa entender se ela é dependente, buscar ajuda, né, de quem entenda do assunto, porque não é todo profissional também que entende do assunto, e conseguir ir se reconstruindo para sair da relação, ou quem já saiu para não entrar em outra. Isso é muito importante. Agora, eu queria que você falasse as formas de conscientização, né? Como é que a gente ajuda essa pessoa, doutora? Então, ele te descarta se você não mais servir para ele, no sentido de que você conhece o jogo dele e não está mais se submetendo ao jogo, ou ele te descarta, que é mais comum, quando ele encontra uma vítima que traz mais benefícios para ele. Porque o narcisista ele não se relaciona por amor, porque ele não ama. Ele se relaciona em busca de benefícios. O que essa mulher pode me trazer? Né? Pode ser o status de homem casado, uma casa bem cuidada, filhos, porque eu vou tirar foto, mostrar que eu sou um pai legal, sexo, carinho, admiração, cuidado, dinheiro, status, uma série de coisas. Né? Então, se ele acha uma vítima mais interessante do que você, ele vai te trocar. Então, a primeira coisa é que essa mulher precisa identificar se ela está numa relação abusiva ou não. Esse é o primeiro passo, né? Se conscientizar. Esse é o meu trabalho, né? Eu vou nesses passos. A segunda coisa é descobrir se essa pessoa abusiva é um narcisista ou não. Por quê? Porque se for um narcisista, ela já vai ter clareza de que não tem solução. A terceira coisa é ela descobrir se ela é dependente emocional ou não. Porque se ela for dependente emocional, que a maioria né? Ela precisa tratar a dependência emocional para sair ou para não entrar num outro relacionamento. E a terceira coisa, ela precisa aprender o que é uma relação saudável. Porque às vezes não tem essa referência. Exatamente. Às vezes não teve isso em casa, às vezes casou muito nova. Isso. E ela só acha aprendeu, que é normal, acha né? que é normal. Acha que é assim, homem é assim mesmo.
E aí vem essas justificativas, não, homem é assim mesmo, ele tá estressado, ele tá trabalhando muito, a família dele toda é assim, tem personalidade forte, aconteceu isso só porque ele estava nervoso, casamento é assim. Então, esse tipo de justificativa que a mulher dá para si mesma, né, para não olhar para a realidade que ela está vivendo, porque é difícil olhar. É um adoecimento constante. Enquanto você está dentro desse relacionamento, não tem como você não adoecer, né? E quando você sai, por mais doloroso que seja essa separação, essa dor da separação, ela passa, né? Ela vai durar uns meses, 1 ano, 2 anos no máximo. Nem isso tudo, né? No geral, tô dando uma média. E depois você tem coisas boas para viver. Você vai ter uma vida muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais saudável, independente se você for querer ter outra pessoa ou não. Mas é uma vida de fato, porque quando você está com um narcisista, você está sobrevivendo. E aí, com muita responsabilidade, doutora, de novo, eu quero dizer, a gente não está aqui incentivando nenhuma mulher a se divorciar, a se separar, não é isso. Você precisa ter o diagnóstico, você precisa se identificar e aí buscar ajuda. Isso. Porque a gente também é contra divórcio, separação, por qualquer bobagem, né? Sim. E às vezes acontece imaturidade das pessoas. Sim. Então você tem que saber exatamente, porque a gente não vem aqui do nada para falar, então, qualquer problema que você tenha, não. Tenha esse diagnóstico que a gente está falando, você está sentindo, você está passando por isso, tudo que a gente falou aqui é exatamente o que você está vivendo. Como é que você se sente? Fala como é que é quando você faz uma viagem com um narcisista. Fala naquele dia que você mais precisou, que você ficou doente, como é que foi? Isso. Seu aniversário. Seu aniversário. O dia que você conquistou alguma coisa muito bacana, sei lá, você concluiu sua graduação, você teve uma promoção no trabalho, como é que... Então, vai identificando. Depois, faça um esforço para ter acesso ao celular. O celular tem tudo. Né? Se você é cristã, seja muito sincera com Deus na sua oração. Não faz aquela oração para Deus fazer, mas segundo a sua vontade. Faz uma oração pedindo para Deus fazer a vontade dele, abrir os seus olhos. Porque Deus não te criou para sofrer, pode ter certeza disso. Exatamente. Deus nos criou para uma vida de abundância, né? Se a gente quer isso para os nossos filhos, imagina Deus para nós, como pai. Então, Deus não te criou para viver eu falo que é um inferno na Terra, né? Porque é um inferno psicológico mesmo, você está tentando sobreviver. Deus te criou para uma vida de abundância, né? Exatamente. Tá chegando ao fim, doutora. Acho que só porque fica faltando é para você voltar, né? A gente volta, não tem problema. Mas eu queria que você então deixasse para as mulheres, para as pessoas que estão nos assistindo agora, que se identificaram, ou às vezes conhece alguém. Né? Se você conhece alguém, você vai enviar esse programa com certeza para a pessoa assistir, mas também você vai ajudar mostrando para a pessoa, talvez você consegue, se é alguém muito próximo, às vezes a pessoa está correndo risco de vida, a gente não sabe. Então eu queria que você deixasse para essas pessoas um conselho, o que elas devem fazer a partir de hoje. Então, eu quero deixar para vocês, principalmente as mulheres, né, que o meu propósito de vida hoje é ajudar mulheres a saírem de uma relação abusiva e se reconstruírem, serem felizes, viverem uma vida de abundância. Então, o que eu peço é que vocês busquem ajuda, vocês não estão sozinhas, né? Eu conheço essa dor, eu sei o que é viver um relacionamento abusivo. Então, o meu desejo é que todas as mulheres consigam sair disso e não entrar novamente. Então, busque ajuda profissional, com um profissional, um psicólogo que entenda deste assunto, que entenda sobre transtorno de personalidade narcisista, que entenda de abuso psicológico, que entenda de dependência emocional. Né? Se você não tiver condições de buscar essa ajuda, entre na minha página do Instagram, tem muita informação gratuita que vai te ajudar, tá? E se você quiser participar de um dos meus programas, que eu faço esse processo terapêutico em grupo, para que você seja acolhida, compreendida e se fortaleça para sair do processo, porque sozinha é muito difícil. É difícil ter forças sozinhas para sair deste lugar. Mas quando nós estamos juntas, nós, mulheres que entendem desse assunto, você fica muito mais fortalecida e consegue sair. Tá bom?
eu estou sempre à disposição lá no Instagram. Muito bem. E a página da doutora, para mim, eu indico essa página para todo mundo. De verdade, essa mulher salva vidas e salva mulheres, tá? Então a gente queria, né, doutora? Eu queria te agradecer mais uma vez de você estar aqui com a gente, de você vir de Brasília com tanto carinho, que você sempre vem disposta, né, para ajudar. Queria honrar muito sua vida, viu? Obrigada. Dizer que você é muito importante, a gente te agradece demais por esse trabalho que você faz. Muito obrigada. Seja sempre muito bem-vinda toda vez que você puder, tiver a oportunidade de estar aqui em São Paulo para a gente continuar falando, viu? Claro, sempre. Que Deus te abençoe Amém. muito. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite, né? Esse programa é um programa incrível que leva tanta informação importante para as pessoas mudarem, melhorarem suas vidas. Então, assim, é uma honra, é um prazer estar aqui com você, além de você ser essa pessoa querida que eu amo tanto. Muito obrigada pelo convite. Viu? Obrigada a você, viu? Faça uso de tudo isso aqui, tá? Busque ajuda, busque a gente, mande mensagem se você precisar. A gente deseja para você uma vida feliz de verdade e é possível, né? É possível, totalmente. Totalmente. Então, muito obrigada aqui pelo seu tempo, pela sua audiência. Um grande abraço para você. Siga a doutora, siga o programa Ressoar, me siga também. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá. E o programa Ressoar de hoje fica por aqui. Para ver esse e outros programas, é só se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, a gente fica com esse pensamento de Augusto Cury. Você sabe qual é uma das grandes diferenças entre um perdedor e um ganhador? O perdedor erra e volta atrás. O vencedor erra e aí ele começa tudo de novo. Então, bora recomeçar quantas vezes forem necessárias. Meu povo, muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo domingo, tá? Bora lá?